Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Ricardo Mata, eu sou professor de Planejamento Estratégico, de Neuromarketing e de Comportamento do Consumidor. Hoje nós vamos bater um papo sobre marketing de relacionamento. Então vamos lá. Eu queria começar o nosso papo hoje conversando por uma definição. Nem é uma coisa que eu costumo fazer com muita frequência. Eu acho que no mundo da prática, né, da gente falar com as pessoas, com as empresas, às vezes a teoria foge um pouco e faz com que a gente perca um pouco a percepção do mundo real. Mas enfim, eu acho que eu vou recorrer a 3 autores bastante importantes para a gente compreender a essência do marketing de relacionamento. O primeiro deles, vou falar sobre o McKenna. O McKenna define que marketing de relacionamento é o modo de integrar o cliente à empresa como forma de criar e manter uma relação entre a organização e o cliente. É bastante interessante. E depois eu vou recorrer ao Ruger. Ele diz que marketing de relacionamento é uma forma de competição e lucratividade junto aos clientes, visando o benefício de ambas as partes. Ou seja, relacionamentos competitivos e lucrativos que possam trazer benefício para ambos. Ou seja, eu ganho, eu empresa, e meu cliente ganha também. E o último deles, que é um autor que eu gosto bastante, que é o Grunus. Ele fala que marketing de relacionamento é onde os objetivos dos dois lados, clientes e empresas, sejam alcançados por meio de promessas cumpridas pelos dois lados, mutuamente. Eu acho que quando a gente vê essas 3 definições que são bastante estruturais, bastante clássicas sobre o que é o marketing de relacionamento, a gente consegue perceber a essência. E aí é bastante simples. Na prática, se eu tivesse que dar a minha própria definição do que é marketing de relacionamento, eu diria que são as ações que a empresa faz de ganha-ganha. Ou seja, o bom e velho eu ganho, mas meu cliente ganha também. Toda vez que a empresa quiser buscar algum tipo de ação, for fazer algum tipo de ação onde ela ganhe, mas uma parte desse lucro, uma parte desse esforço, ela está beneficiando algum tipo de entrega ao cliente, isso aí torna-se marketing de relacionamento. Quando eu falo de marketing de relacionamento, para a gente definir, ele é uma estratégia de negócios que visa construir proativamente, ou seja, de uma forma consciente, relacionamentos duradouros. Hoje em dia, a gente procura estar mantendo os nossos clientes a longo prazo. Por quê? Porque a gente sabe que no curto prazo, não necessariamente isso vai dar dinheiro. E o cliente, ele pode ter hoje, a gente sabe, né, as margens de lucro são cada vez menores, o que faz com que o lifetime value, né, ou seja, o valor do cliente duradouro, né, do cliente ao longo da vida dele, é que é a grande importância. Então, o marketing de relacionamento também procura manter o cliente por meio da confiança e da credibilidade da organização. Ou seja, ele trabalha ancorando na lealdade e não na fidelidade. Toda vez que eu falar de lealdade, eu estou falando de ações simbólicas, subjetivas. E a maioria das vezes, quando eu falo de fidelidade, eu estou falando sobre algo tangível, entregas de benefícios tangíveis, né? Ou quando eu falo de marketing de relacionamento, eu posso estar trabalhando com esses conceitos que são mais abstratos, né? E que são muito melhores, porque a gente fideliza, a gente cria a lealdade do cliente quando eu trabalho com esses atributos simbólicos. Veja, marketing de relacionamento não é uma solução milagrosa para todos os cenários e nem muito menos coisa fácil de se implementar. É complexo, dá trabalho. Por que eu digo que não é uma solução milagrosa para todos os cenários empresariais? Porque marketing de relacionamento, ele é o oposto de uma ação que busca curto prazo de resultado. É curioso, né? E eu vejo que talvez isso seja uma das coisas que mais cria frustração para os empresários. Porque eles olham para as ações, começam a fazer marketing de relacionamento e aí ao longo do tempo, eles, depois de 1 mês, 2, eles falam, pô, mas aí não trouxe resultado nenhum. E é justamente essa é a frustração. E aí eu sempre faço uma reflexão, quando alguém vem me falar alguma coisa dessa, eu digo, gente, quando você cria um relacionamento afetivo com seu companheiro, com sua companheira, com sua namorada, com seu namorado, você, para criar lealdade, para você ter um relacionamento, você faz de um mês para o outro? Claro que não. Isso é uma construção a longo prazo, ou pelo menos a médio prazo. Você não pode esperar que pequenas ações que você vai construir vão fazer com que mude completamente a cabeça do seu cliente. Não é verdade. Então,
Marketing de relacionamento, a gente precisa entender que é o oposto das ações de curto prazo. Ele depende de investimento e aí eu diria que felizmente ou até infelizmente não depende apenas dos investimentos financeiros. Precisa muitas vezes de mais do que isso. Investimentos de tempo, de foco, de trabalho, às vezes de reprogramação mental, ou seja, da cabeça do empresário estar olhando para outros aspectos que não só o dinheiro e os resultados imediatos. E isso é bastante complicado. É aquele momento em que eu tenho que abrir mão de alguma parcela da minha contribuição de lucro para esse mês para pensar num ativo de manter esse cara no longo tiro, né? No longo prazo, aquela coisa que eu falei antes, lifetime value, né? O valor do cliente no tempo, né? E é mais aí. E aí, quando você consegue fazer isso, né? Quando você consegue construir uma estratégia, né, de marketing e relacionamento eficiente. Bem, eu tenho maior qualidade de produtos e serviços. Por quê? Porque o cliente participa da definição. Então eu sempre chamo a atenção que cocriação de produtos e serviços junto com o seu cliente é talvez a maior ação de marketing e relacionamento que a sua empresa possa fazer. Mas, João, o que é cocriação? Gente, cocriação é uma coisa bastante simples. Significa perguntar para o cliente exatamente o que ele deseja, compreender as demandas dele, desenvolver produtos e serviços que ele, de alguma forma, esteja participando da construção deles, que ele seja coautor, corresponsável, porque ele, melhor do que ninguém, é que sabe das suas demandas verdadeiras. Veja que quando eu digo que perguntar ao cliente, não significa dizer para o cliente, ei cliente, o que você quer? Porque obviamente a gente sabe qual é a resposta. O que o cliente quer? O cliente quer sempre o melhor produto e o serviço pelo menor preço. E nem sempre a gente pode oferecer isso. Quando eu digo perguntar, é simbólico, ou seja, tentar entrar na cabeça do seu cliente e tentar compreender as expectativas dele. Né? Eventualmente, você vai até ter a oportunidade de atender demandas específicas do cliente, abrindo mão eventualmente de lucro naquela operação pontual, mas pensando a médio prazo. Eu tenho com marketing de relacionamento maior satisfação do cliente, porque as necessidades tendem a ser melhor atendidas. Com isso, também maiores chances da construção de relações baseadas na lealdade, blindando contra os concorrentes, né? E evitando com que a gente faça a briga no pior campo que você pode fazer, que é no preço. Por conta disso, eu aumento minha lucratividade, né? Então, os resultados a médio prazo e a longo prazo, quando eu falo de marketing e relacionamento, são maravilhosos. Algumas pessoas falam, pô, mas aí hoje em dia é tudo virtual, João. Dá para fazer marketing de relacionamento virtual? Lógico que dá. Dá, e eu diria para você, o digital, ele acaba potencializando as ações. Porque, primeiro, eu tenho menores custos de aquisição de novos clientes. Ou seja, o quanto custa para as minhas ações para trazer um cliente novo, ele é muito menor do que o mundo real. Veja questões das redes sociais, né? É mais fácil conseguir recomendação para sua empresa, porque amanhã eu estou lá, comi num lugar, ou fui a algum lugar, ou acessei algum site que é interessante, e aí eu, para recomendar isso, está online, eu pego aquele link, mando, compartilho, coloco nas minhas redes sociais. Óbvio que isso é muito mais fácil do que se eu tiver numa loja física e tiver que recomendar para as pessoas, né? Não é tão intuitivo. Mais rapidez e praticidade, obviamente, para segmentar, né? O mundo digital permite uma segmentação bastante ampla, e não aquela segmentação careta, geodemográfica, né? Idade, gênero, onde mora, mas com comportamento, com atitudes, lifestyle, né? Valores, enfim. A gente tem também no marketing de relacionamento uma facilidade para personalizar essas mensagens, isso é um ativo bastante importante. Eu consigo para cada site, para cada rede social, para cada tipo de grupamento, personalizar essa minha mensagem. E por último, possibilidade de usar diferentes e variadas estratégias de marketing de relacionamento, e-mail marketing, SEO, enfim, inúmeras delas. A gente pode falar um pouco mais na frente sobre esse assunto. E aí eu queria trazer aqui para vocês, quando eu falo sobre esse tema, né, de lealdade, eu sempre trago a questão, né, uma questão que eu tenho estudado, me dedicado bastante, que é a questão da qualidade do atendimento, né? Então, quando a gente fala sobre lealdade, tem uma pesquisa do PMI, Project Management Institute, é uma pesquisa, se não me engano, de 2015, e ela diz a razão pelo qual os clientes trocam de empresa, trocam de fornecedor, trocam de, enfim, de empresa. Então, primeiro, 1% porque morre,
3% porque se mudam, 5% por influência de terceiro, 9% porque são levados pela concorrência. Então veja, não chega nem a 10% os clientes que roubam de você, de fato. 14% por insatisfação na qualidade específica do seu produto ou do seu serviço. Porém, 68% por baixa qualidade no atendimento. É bastante impressionante isso, ou seja, a gente aqui traduz na prática 2/3 de todos os clientes que você perde, você manda eles embora. Olha que doideira, né? É uma palavra errada, é um sorriso não dado, é uma gentileza não feita, né? É uma despreocupação com o que ele vai pensar a respeito do seu negócio. Então fique bastante atento, né? Essa é uma pesquisa global. Eu diria até, eu arriscaria dizer que se a gente tivesse esses dados no Brasil, talvez esses números fossem até maiores. Mas enfim, esses são dados globais, ou seja, não se esqueça, 68% dos clientes que trocam de fornecedor, eles trocam por conta da baixa qualidade do atendimento. Esse é um número espantoso. E aí, a gente chegou ao que eu gosto sempre de falar, né? O círculo virtuoso do sucesso, né? Como é um círculo, não importa onde está começando, onde está terminando, né? Então eu falo lá, o círculo virtuoso do marketing de relacionamento, ele está ancorado na aquisição de novos clientes. E aí, quando eu adquiro esse cliente, eu conheço quem ele é e a que ele responde. Personalizo os meus produtos, os meus serviços pelos feedbacks que ele vai dando. Cria uma comunicação mais assertiva, uma comunicação que a gente chama 1 a 1. Essa comunicação é transformada em lealdade, essa lealdade gera um boca a boca e nada é mais poderoso do boca a boca, e o boca a boca me gera, fecha esse círculo virtuoso com a possibilidade da aquisição de novos clientes, né? Então esse círculo é um círculo que a gente tem que buscar no mundo dos negócios. E aí, para a gente encerrar esse vídeo de hoje, eu vou dar aqui 6 dicas de ouro do marketing relacionamento. Sempre falo isso, eu gosto de dar essas dicas, resumir. São trabalhos que a gente vai lendo, assuntos, pesquisas, artigos. E aí eu juntei com a minha experiência em consultorias, né, em conversas com clientes e com empresas no Brasil inteiro, né, as 6 dicas de ouro do marketing relacionamento. Dica número 1 do marketing relacionamento: conheça seu cliente. Ah, João, mas isso é muito bobo, todo mundo conhece. E aí eu digo, será? Conhecer seu cliente, muitas vezes, não é só fazer pesquisa, é entender a cabeça dele, saber o que ele pensa, da forma que ele pensa, o que ele conhece. Use seu CRM, use seu banco de dados, procure fazer cadastro. Lembre-se que aquele tiozinho, lá antigamente, há 40, 50 anos atrás, que era dono daquele açougue, ele sabia o nome da cliente, sabia o que ela gostava, sabia do que ela queria. O seu Zé da vendinha de 30, 40 anos atrás, conhecia todos os clientes pelo nome. Isso é marketing de relacionamento, né? Talvez por isso sua mãe fosse tão fiel àquela vendinha, aquele açouguinhozinho de bairro, né? Que ele tinha exatamente, ele não tinha tanta variedade, não tinha um preço tão competitivo, mas ele conseguia fazer com que houvesse uma afetividade, né, nesse negócio, nessa relação. Então conheça seu cliente, isso é a minha dica número 1. A dica número 2, né, das 6 dicas de ouro do marketing de relacionamento é: faça uma segmentação apropriada de seus clientes. Eu andei escrevendo aí vários posts no meu Instagram sobre o tema da segmentação. Sem dúvida nenhuma, segmentação é um dos pilares do marketing contemporâneo. Então, segmente seus clientes apropriadamente. Significa apenas eu pensar naquele conceito que eu mencionei, geodemográfico, homens, mulheres, né, gênero, falar de idade, bairro, classe social. Isso tudo são segmentações bastante óbvias, mas pense em comportamento. Quem é esse cara? É o que gosta da balada? É o que não gosta? É o que gosta de tranquilidade? É o que namora? É o que não namora? Enfim, pensa no perfil. É o cara que apropria, que ele percebe o valor na sua ética. É o seu cliente que percebe o valor no respeito que você tem aos animais, ao meio ambiente. Enfim, pensa nisso, né? Faça uma segmentação apropriada, isso é fundamental. A dica número 3 é: crie estratégias para fidelizar, mas principalmente para gerar lealdade com seus clientes. O que isso significa? Quando eu falo de fidelizar, eu estou falando de time to market, estou falando de se virar a chave e fazer com que aconteça logo, né?
Mas, ao mesmo tempo, não se esqueça de criar estratégias para construir essa lealdade de médio e longo prazo. Ou seja, eu penso no curto prazo, mas eu penso também no longo prazo. Só para dar um exemplo aqui, eu acho que talvez pode não ter ficado tão claro, né? Eu gosto de dar esse exemplo, né? Então, quando o restaurante Aquilo, a cada 10 refeições te dá uma de graça, isso é uma estratégia de fidelização. Entretanto, quando ele dá um sorriso e sabe quem é que você é, sabe o que você gosta, no dia que ele tem aquela comida que você gosta, eu sou fã de rabada, né? Então, quando você entra no restaurante, o dono do restaurante, o gerente, fala: "Oi, João, tudo bem? Hoje é aquele dia da rabada que você gosta." Isso é a construção de lealdade, tá? Então, um é fidelidade e o outro é lealdade. Qual que é mais importante? Os dois são importantes, entretanto, o mais duradouro é a lealdade, sem dúvida nenhuma. Dicas de ouro. Número 4. Determine os melhores canais para se relacionar com os clientes. Veja, esse eu acho bastante divertido toda vez que eu falo sobre esse tema. As pessoas me perguntam: "João, qual é o melhor canal para falar com o cliente?" Eu sempre digo: hoje, o seu cliente quer agilidade. Então, sabe o que acontece? Na grande maioria dos casos, nosso bom e velho WhatsApp, o Zap, ele é uma ferramenta poderosa. Acredite no seu WhatsApp, acredite no cadastramento dos seus clientes, acredite em criar um canal de relacionamento, mas entenda que você precisa dar uma devolutiva. Seu cliente não pode mandar uma mensagem para você pelo teu WhatsApp e você não tratar, não responder de alguma forma a ele. Mas enfim, não estou dizendo que isso é simples, né? Empresas maiores têm apanhado um pouco. Existem já algumas soluções corporativas pagas, estruturadas, para que a gente consiga atender, enfim, criar um ativo para isso, ter um legado do histórico, transformar isso em banco de dados, enfim, há soluções corporativas, mas há soluções bastante simples, ter o seu bom e velho Zap com número exclusivo, uma resposta automática para você responder imediatamente e, mais do que tudo, tentar construir alguma relação com eles por meio do teu WhatsApp. Mas, claro, cada caso é um caso. As redes sociais são bastante importantes, o telefone é muito importante, você eventualmente tem um escritório, também é muito importante, ok? Das 6 dicas de ouro de marketing e relacionamento, a dica número 5 é: entenda como usar as redes sociais de forma eficiente. Compreenda que não importa qual seja o seu negócio, né, se o seu negócio é grande ou pequeno, entender a rede social significa que todo e absolutamente todo comentário precisa ser respondido. "Ah, João, que saco, mas tem gente que fala demais." Faz parte do jogo. Esse cara está gastando 1 segundo, 15 segundos, 30 segundos da vida dele para falar alguma coisa de você. E cabe a você ir lá e sim pontuar, dar seu ponto de vista, agradecer. Quando você receber uma crítica nas redes sociais, não caia na tentação de apagar essa crítica. Sempre muito errado fazer isso. Responda com educação, responda com gentileza, mesmo quando o seu interlocutor, o seu cliente ou ex-cliente não for tão delicado, não for tão gentil. Procure mostrar para as outras pessoas que você sabe que problemas acontecem, mas que você, enfim, é humano e está tentando fazer o melhor de você. Responda sempre, tá ok? E entenda o tempo também. Vou dar um exemplo. Eu acho que poucas empresas têm capacidade de estar no Twitter. Por quê? Porque o Twitter demanda uma velocidade que a empresa média e a empresa pequena normalmente não tem. E se você demorar 2, 3 horas para responder um tweet, é quase igual a não responder, né? Então pense nisso, pense no tempo, cada rede social tem o seu tempo peculiar, isso é importante você dimensionar. E por último, a 6ª dica das 6 dicas de ouro de marketing e relacionamento: faça o seu cliente se sentir importante. Parece bobo, né? Mas não é não. Fazer o seu cliente se sentir importante talvez seja a dica mais importante do marketing e relacionamento. Sabe aquele obrigado sincero? Sabe aquele sorriso de agradecimento? Sabe aquela reclamação que ele faz e que ao invés de você ficar contrapondo e contradizendo o que ele está dizendo, que tal você olhar para ele e falar: "Puxa, obrigado pela oportunidade do seu tempo, essa reclamação vai ser bastante útil, a gente vai tentar melhorar com isso", sabe? Faz ele se sentir importante. Ninguém gosta de ser todo mundo, a gente gosta de ser único, da gente ser especial. Transforme o seu cliente em alguém especial, recompense ele,
Recompense ele com um brinde, com uma coisa boba, mas recompense ele indo até a porta, agradecendo a ele, mostrando sua gentileza, mostrando sua simpatia, mostrando o quanto o privilégio da escolha da compra dele foi importante para você. Tá ok? Então é isso, a gente fica por aqui e a gente volta a qualquer hora dessa. Deixe seu comentário, faça suas observações. Se você quiser sugerir um tema para a gente bater um papo, vai ser ótimo, tá ok? Um abraço, até a próxima.